Boa noite, é sempre um prazer grande poder conhecer mais uma igreja do Senhor, povo de Deus que se reúne para adorá-lo. É um prazer. Eu sou, como o irmão já disse, pastor ali na 4ª igreja de BH, na Pompeia, em Belo Horizonte, né? Desde 2001, se eu não me engano, uma caminhada boa aí junto àquela igreja. Mas hoje vocês estão refletindo acerca da igreja, o seu envolvimento com a cidade e com o mundo, através da aplicação de sua responsabilidade missionária. E eu já vi que vocês pensaram um pouco desde ontem acerca da vocação, desta responsabilidade local, através da evangelização, e também da responsabilidade mais ampla com a missão transcultural. E já vi também que vocês estão bem envolvidos neste rápido contato com toda essa ação missionária através de seus projetos. Pois bem, agora nós vamos trazer a nossa atenção para o texto bíblico. Nós vamos começar lendo João, capítulo de número 17. Vamos ler o versículo de número 18. Eu gostaria de chamá-los para que nós possamos ler a uma só voz. João, capítulo 17, versículo de número 18. Parece-me que nós temos aqui até meia-noite, não é isso, reverendo? Quase. Boa. Então nós vamos ter muito tempo para refletir um pouco acerca dessa natureza missionária da igreja. Depois vocês podem responsabilizar o reverendo Felipe, tá? Vamos abrir o texto de João, capítulo 17, versículo de número... Vamos lá? Vamos ficar de pé, irmãos? Versículo de número 18. Vamos ler juntos? Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Vamos orar. Senhor amado, desejamos nesta hora glorificar o teu nome. Estamos diante da tua palavra e desejamos, ó Deus, ouvir a tua voz. Desejamos ser dirigidos pelo Senhor nessa noite. Desejamos ser guiados por tua boa mão. Colocamos agora o nosso coração à tua disposição. Fala conosco, Senhor. Orienta-nos em nome de Jesus. Pois bem, irmãos, poder assentar. Eu gostaria de partir nesta breve exposição acerca da missão com uma definição básica e rápida. Eu tinha planejado fazer isso em 2 tempos, não é? Mas por necessidade da própria conferência, nós vamos fazer isso de forma breve agora, nesse tempo só, e eu gostaria de chamar sua atenção para que você pudesse prestar atenção nesse aspecto, porque vai ser muito importante para que nós possamos desenvolver aquilo que eu quero com você nessa noite. A definição breve que eu gostaria de dar para você é que missão é o mover de Deus em direção ao coração do homem. Vocês já perceberam até aqui, com 19 anos fazendo conferência missionária, não é isso? A 19ª? A nona conferência, mas já é tempo suficiente, com os seus pastores, com tudo aquilo que vocês têm lido, que missão não é necessariamente uma tarefa que se originou na igreja. A missão está envolvida no próprio coração de Deus. Missão é um movimento de Deus em direção ao coração do homem. E quando Deus se movimenta pela primeira vez em direção ao coração do homem? Deus se movimenta pela primeira vez em direção ao coração do homem quando Ele cria. Quando Deus cria lá no Éden, Deus não é movido por uma necessidade. Deus não precisava criar, Deus não tinha necessidade nenhuma de criar, mas Deus é movido por bondade e amor. E Ele nos cria a sua imagem e semelhança. E ao nos criar a sua imagem e semelhança, Ele decidiu se revelar a nós. Ele decidiu se comunicar a nós, dar-se a conhecer.
E ao dar-se a conhecer, o Senhor compartilhou conosco a sua própria vida. Nós não temos uma autonomia, nós não nos movemos por nós mesmos. A autonomia que temos, a vida que temos, vem de Deus. Rapidamente, como nós podemos pensar nessa autonomia? Um automóvel cujo tanque tem a capacidade de receber 40 litros de combustível, se o seu carro é um carrinho assim, mais ou menos, né? Ele faz 400 quilômetros com esse tanque. Então a sua autonomia, nós podemos dizer que é de 400 quilômetros. Qual é a autonomia do homem se está longe de Deus? O homem não tem vida em si mesmo, mas a nossa vida vem de Deus. E no Éden, Deus era a vida do homem. E enquanto vivia, Deus deu responsabilidades ao homem. O homem tinha que relacionar-se com seu Criador. Isto é simbolizado pela adoração no sábado. O homem tinha que relacionar-se consigo mesmo, através da família. E o homem tinha que relacionar-se com o seu habitat, através do trabalho. Então o homem foi criado dependente da vida que vinha de Deus, e em perfeita vida e amor. O homem foi chamado para relacionar-se com o seu Criador, consigo mesmo e com o meio onde Deus o colocara. Mas o homem rasgou com suas responsabilidades, caiu, e o pecado dominou a sua alma, e ele foi expulso do Éden. Deus se move em direção ao coração agora do homem neste momento, com juízo, e mesmo se movendo com juízo, expulsando o homem e o separando da vida, porque o salário do pecado é a morte. Mesmo se movendo em direção ao coração do homem com juízo, Deus demonstra amor. Vamos ler Gênesis, capítulo 3, versículo de número 15. Deus se move em direção ao coração do homem, e mesmo em juízo, Deus demonstra amor. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Já no movimento de castigo, de juízo, Deus faz uma promessa. Aqui o Senhor estava falando com quem? Com a serpente. Porém, inimizade entre ti, serpente, e a mulher, entre a tua descendência, como falando de muitos, e o seu descendente, como falando de apenas um. Este, o descendente da mulher, te ferirá a cabeça. Aqui o Senhor, mesmo se movendo em direção ao coração do homem com juízo, faz-lhe uma grande promessa. Haverá uma redenção, haverá uma restauração, haverá uma semente da mulher, e esta semente será a redenção deste homem que saiu da presença do Criador. E toda a palavra de Deus, a Sagrada Escritura, então, é escrita se movendo em torno da saga desta semente, numa luta com os descendentes de Satanás. Deus se move em direção ao coração do homem em vários momentos ainda neste cenário. Quando decide acabar com tudo em Noé, mais uma vez em juízo,
Mas em Noé, faz com que a humanidade prossiga caminhando. E em Gênesis, capítulo de número 11, mesmo com a nova perspectiva da criação depois de Noé, Deus se move mais uma vez em direção ao coração do homem. Aqui no capítulo 11 de Gênesis, nós temos uma situação peculiar. Alguns olham para a Bíblia e a dividem em duas partes. Gênesis capítulo 1 a 11 e Gênesis capítulo 12 até Apocalipse 22. E qual a peculiaridade dessas duas porções? Gênesis 1 a 11, Deus trabalha com a humanidade de forma universal. No capítulo de número 12, ele particulariza. E ele faz uma grande promessa a Abraão. No capítulo de número 11, com Babel, Deus cria as nações através das línguas. E separa uma nação. E lhe faz uma grande promessa. No versículo 3 do capítulo 12. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. As famílias aqui, para essa expressão clãs, que para a versão grega do Velho Testamento, é traduzido por etnias. Deus decide abençoar todas as nações da terra, todas as famílias da terra, todos os clãs, a partir de um homem, a partir de uma nação que está agora sendo chamada, sendo convocada. Deus cria todas as nações e separa uma e diz: olha agora, Abraão, para todas as nações que foram criadas, você será uma bênção para todas elas. E agora nasce uma nova jornada, uma nova história se inicia, a história de um povo, através do qual João, capítulo 1, versículo 14, seria uma realidade. O que diz João, capítulo 1, versículo 14? E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai. O Deus de toda a glória, o Senhor dos senhores, decidiu se tornar homem, se encarnou e veio ser Ele mesmo a redenção. A vida veio até nós. A vida chegou. O Senhor decidiu resgatar o que se havia perdido. E Deus então restaura a nossa alma e nos coloca agora aptos para restaurar aquelas responsabilidades outrora perdidas. Agora em Cristo Jesus, nós podemos outra vez ter um relacionamento com o Criador. Em Cristo Jesus, nós podemos restaurar nossas relações interpessoais. Em Cristo Jesus, nós podemos conviver outra vez com nossas responsabilidades culturais. Deus restaurou em nós a possibilidade de outra vez estar em sua presença. E Ele fez isto, vindo Ele mesmo através do seu Filho, habitando entre nós, vivendo a nossa vida e sem pecado, morrendo em nosso lugar. E uma vez que Ele nos chamou, Ele nos tirou deste mundo maldito, deste mundo que jaz no maligno, e nos separou para si, nos retirou, e nos fez habitar no reino de luz, de amor do seu Filho amado. Só que Deus fez um outro movimento, um movimento missionário. Aqueles que Ele havia separado, da mesma forma como o Pai havia enviado o Filho,
Ele agora toma os separados do mundo, os retirados do mundo, e coloca no mundo outra vez. O que ele retirou, ele traz de volta. E ele diz: agora vocês serão embaixadores neste tempo presente. Vocês terão uma missão. Mas ao afirmar isto, ele não estava criando uma missão diferente, mas ele estava nos convocando para estender a sua própria missão e levar este mover dele mesmo em direção ao coração dos homens. Então a nossa missão é conduzir este mover de Deus em direção ao coração daqueles que estão perdidos. E a pergunta para nós nessa noite é: como fazer isso? Como, sendo uma igreja que vive neste tempo presente, como sendo uma igreja composta de pessoas pecadoras, mas que foram regeneradas, retiradas do mundo, mas enviadas para o mundo outra vez, como assumir essa tarefa dada por Deus, de levar o seu mover em direção ao coração dos perdidos? E eu gostaria de chamar a atenção de vocês para alguns textos bíblicos que vão jogar luz na natureza missionária da igreja e como ser uma igreja que de fato obedece ao Senhor, conduzindo o seu mover aos perdidos e produzindo salvação. Primeiro, Mateus, capítulo de número elementar 28, certo? Mateus, capítulo de número 28. Eu não vou pedir aos irmãos para ler, senão a gente realmente vai sair daqui só à meia-noite. Mas eu vou proceder à leitura. Mateus, capítulo de número 28. Abriram? Não são os versículos de 18 a 20. Eu acho que agora eu peguei vocês, né? Versículos 11 a 15. Vamos ler? E indo elas, eis que alguns da guarda foram à cidade e contaram aos principais sacerdotes tudo o que sucedera. Reunindo-se eles em conselho com os anciãos, deram grande soma de dinheiro aos soldados, recomendando-lhes que dissessem: vieram de noite os discípulos dele e o roubaram enquanto dormíamos. Caso isso chegue ao conhecimento do governador, nós o persuadiremos e vos poremos em segurança. Eles, recebendo o dinheiro, fizeram como estavam instruídos. Esta versão divulgou-se entre os judeus até ao dia de hoje. O que tem este texto a ver com missões? Uma pergunta que vocês talvez estejam fazendo a mim, né? Qual a relação deste texto? Irmãos, este texto, ele é de suma importância, despretensioso, eu sei. Mas quais os textos que estão ladeando esse texto? O texto inicial, o que antecede o texto, fala acerca da ressurreição. E o texto posterior é o texto da grande comissão. Tem dois textos, duas porções mais importantes para a fé cristã que esses dois textos. No meio dos dois, um texto deste. Alguns chamam esse texto de a comissão às avessas, ou a grande comissão do diabo. Na grande comissão, o Senhor nos convocou para levar o mover de Deus em direção ao coração do homem, divulgando a verdade de que o seu filho morreu, mas ressuscitou. E agora nos céus pode salvar os pecadores. E salva os pecadores. Então, Satanás divulgou uma mentira. E o que eu quero chamar a atenção de vocês? Eu quero chamar a atenção de vocês para aquilo que Satanás investiu na divulgação da mentira. O que Satanás investiu? Vamos ler? Primeiro, versículo de número 12.
Reunindo-se eles em conselho com os anciãos, deram grande soma de dinheiro aos soldados. Irmãos, Satanás investe dinheiro na propagação da mentira. E isto não é simplesmente neste episódio isoladamente. Satanás faz isso até hoje. Irmãos, na minha região, eu sou de Almenara. Alguém conhece Almenara? Conhece Almenara? Se não conhece, vai logo antes que acabe. Não, gente, eu gosto muito de Almenara. Princesinha do Vale. Nós temos algumas cidades interessantes próximo a Almenara. Nós temos uma cidade que chama Salto da Divisa. Salto da Divisa tem uma peculiaridade. Todas as fazendas ao redor da cidade pertencem a São Judas Tadeu. Um maluco morreu e deixou tudo de herança para o santo, mais rico do que eu. São Pedro da Aldeia, São Pedro, não é no Rio de Janeiro, não, São Pedro de Jequitinhonha, um lugarejozinho lá próximo, tudo tem esse nome porque tudo pertence a Pedro, o apóstolo. Todo mundo deixou. Fui falar numa igreja presbiteriana lá no Nordeste, no Rio Grande do Norte. Achei super interessante. A cidade até hoje paga um imposto à Igreja Católica quando compra e vende terrenos, porque tudo pertence a um santo. E lá a igreja foi esperta, dominou tudo e cobra imposto de compra e venda de todo mundo que quer tirar uma escritura. Ela autoriza tirar, mas tem que pagar o imposto para ela, porque alguém deixou de herança toda aquela cidade para um santo. Irmãos, no islamismo é a mesma coisa. As pessoas investem dinheiro e mais dinheiro para propagar uma mentira. Na nossa cultura a mesma coisa. Irmãos, as pessoas guardam o ano inteiro dinheiro para pular 3, 4 noites no carnaval. Investe muito. Tem pessoas que roubam por causa de drogas. Tudo isso sendo investido no pecado e nas mentiras. E nós, irmãos, o que nós investimos na propagação da verdade? Quando eu falo sobre isso, eu me lembro de um jovem que... Eu fui missionário da UEC, onde vocês tiveram o diretor da UEC aqui, né? Fui missionário de carreira por algum tempo na UEC. E nós fazíamos uns cultos de missões. E um jovem falou assim, olha, eu quero dar o meu testemunho. Ele disse que um dia estava no culto missionário da igreja dele. Ele sabia como o pastor dele era um cara incisivo. Então, ao sair da igreja, ele separou a oferta missionária, colocou num bolso. E o dinheiro dele no outro bolso. E ele foi para o culto, e lá estava o pastor dele, incisivo, com aquela campanha para o missionário. E ele disse que botou a mão no bolso, convicto, e deu a oferta dele. Quando ele foi para casa, ele tinha que ir de ônibus naquela noite. Quando ele pisou o pé no degrau, meu degrau, ele falou assim, olha, tem uma coisa errada. Alguma coisa ele se lembrou. E desceu, deixou o ônibus e colocou a mão no bolso. Quando ele colocou a mão no bolso, ele já sentiu, e dei a oferta missionária, foi o meu dinheiro. No bolso estava a oferta missionária dele. E a oferta missionária não dava para pagar o ônibus. E ele teve que ir a pé naquela noite. E enquanto ele ia, ele viu quão miserável ele era. Só dava de oferta o que sobrava. Irmãos, nós gastamos mais com Coca-Cola do que com oferta missionária. Gastamos mais com cachorro. Você já viu o preço de ração? Faça um cálculo quanto você gasta por mês com cachorro. Falando sobre isso numa igreja, a irmã falou assim, pastor, tem gente aí que gasta, viu? Eu não tenho cachorro, não gosto, eu tenho 5 gatos. Tá bom, irmã, boa. Irmãos, nós gastamos mais com cabelo. Não? Gasta não? Você não tem? Boa, gostei. Gastamos mais com ternos, sapatos, carros. Infelizmente, irmãos, faça um cálculo do que você gasta com oferta missionária. Mas Satanás investe dinheiro. Satanás não investe só dinheiro, irmãos. Que Satanás investe mais. Versículo número 13. Recomendou-lhes que dissessem, vieram de noite os discípulos dele e o roubaram enquanto dormíamos.
Caso isso chegue ao conhecimento do governador, nós o persuadiremos e vos poremos em segurança. Satanás investe influência na propagação da mentira, irmãos. E nós nos escondemos. Nós temos até vergonha de sermos reconhecidos como crentes. Nós temos vergonha, irmãos. Quantas vezes nós nos escondemos? Nós preferimos a vida como agentes secretos, como um tal de José, não é verdade? Você lembra? De Arimateia? Que era um crente secreto, que não se dava a conhecer. Quantos de nós não somos assim? Nós nos escondemos, irmãos. Nós nos escondemos na sala de aula. É mais fácil, irmãos, nos esconder, porque é uma coisa terrível. Irmãos, para vocês terem ideia do que eu estou falando, eu tenho que tomar cuidado, senão chega meia-noite. Um dia, eu fui ao estádio, assistir o jogo do melhor time de Minas Gerais, o Galão da Massa. E eu estava lá, irmãos, assistindo o jogo. Aí de repente alguém: pastor! Eu falei: meu Deus, nem aqui. Eu fingi que não era comigo, virei as costas e continuei. Irmãos, o camarada me gritou 10 minutos sem parar: pastor! Quando não dava mais, eu virei e falei assim: oi, para com isso aí. Irmãos, onde nós vamos, nós temos alguém que nos conhece. E quando isso acontece, nós ficamos mais envergonhados de pecar. A gente fica meio sem jeito. É por isso que nós não gostamos de falar na sala de aula que nós somos crentes. Como que eu vou continuar colando? Vai pegar mal. Eu não posso colar mais. Nós não falamos no serviço que nós somos crentes, porque já imaginou se essas pessoas descobrem que eu sou um crente? Irmãos, não tem nada a ver em denegrir a sua imagem, porque você nem tem imagem para denegrir. Qual a imagem que você tem? Nós não temos imagem nenhuma, irmãos. Nós não temos reputação. O problema é que ao agir assim, nós manchamos a reputação de Deus, a imagem de Deus. Então nós preferimos não falar, agir secretamente. Nós não investimos, na verdade, a influência que poderíamos ter, irmãos, ou exercer. Mas Satanás investe essa influência o tempo todo. Nós nos acovardamos. Uma outra coisa que Satanás investe, que está subentendido aqui: Satanás investe a vida de seus próprios súditos. Por quê, irmãos? Irmãos, o império, eu não sei, já pesquisei, já tentei buscar qual era a guarda, se era a pretoriana, ou qual era a guarda que estava vigiando o defunto. Não sei, mas qualquer que fosse a guarda, o império era um pouco radical com seus soldados. Se lembram quando o carcereiro estava vigiando os presos e aconteceu aquele milagre, as portas se abriram, ele desesperou, e o apóstolo disse: não se preocupe, eu estou aqui. Ele se desesperou porque ele sabia que se deixasse os prisioneiros fugir, ele seria punido. Agora, esses camaradas estavam guardando o prisioneiro, e para agravar a situação, o prisioneiro era um defunto, e eles deixaram o defunto fugir. Não tem lógica. E por causa dessa situação, os camaradas propuseram a influenciar o governador e disseram: olha, não se preocupe. Mas na verdade Satanás estava colocando em risco a própria vida daqueles homens. Satanás faz isso, irmãos. Satanás investe a vida de seus súditos na propagação da mentira. E Jesus nunca pediu nossas vidas, muito pelo contrário, Ele deu nossas vidas, sua vida por nós. Deu sua vida por nós. O que eu quero com este texto, irmãos? Mostrar para vocês que uma igreja missionária que entende o seu papel de levar o mover de Deus em direção ao coração do homem, é uma igreja que sabe o que ela precisa investir. Ela precisa investir, irmãos, tudo o que ela tem e o que ela é.
Irmãos, você foi retirado deste tempo presente, você foi retirado deste mundo e foi conduzido para o reino do Senhor. Mas você foi colocado aqui outra vez. E sabe o que isso significa, irmãos? Significa uma coisa que eu gostaria de chamar a sua atenção. 1 Pedro, capítulo 2, versículo de número 11 e versículo de número 12. 1 Pedro, diz assim, as Sagradas Escrituras, 2, 11 e 12. Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais, que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifique a Deus no dia da visitação. Como nós vamos ser uma igreja missionária? Como nós vamos honrar o Senhor? Como nós vamos glorificar a Deus? Pedro chama a nossa atenção, tendo uma noção do que significa ser forasteiro. Irmãos, há muitos anos atrás, eu decidi expor o texto de 1 Pedro na minha igreja. A carta toda. Quando chegou o momento de definir essa questão do forasteiro, eu fiquei, meu Deus, o que significa isso, ser forasteiro? A palavra aqui é a palavra paroikia. A palavra paroikia é bem conhecida pelos irmãos. É a palavra que nós transliteramos para paróquia. O que significa essa paroikia? Literalmente, é morar em um lugar e não ser cidadão daquele lugar. Não ter a cidadania, não ser de lá. Meu Deus, como explicar isso? O que é isso? É fácil demais entender. Mas eu tinha dificuldade de conduzir isso para o coração do povo. Um dia, aconteceu algo que deu um estalo na minha cabeça. Eu fui visitar um balneário, nem sei falar o nome da palavra, um balneário, onde a tia da minha esposa tinha comprado um terreno. Maravilhoso lugar. E lá no meio da visita, o dono estava lá, né? Aí ele falou assim, pastor, vou te vender um terreno aqui. Eu pensei, ele não sabe quanto ganha um pastor. Por isso que ele estava me oferecendo um terreno. E eu fiquei assim meio sem graça de falar com ele que eu não podia comprar um terreno naquele lugar. E ele continuou, já imaginou, pastor? No dia que você se aposentar, morar neste lugar, com essa lagoa bonita, essa cachoeira maravilhosa aqui no seu quintal. Quando você se aposentar, ele falou de novo, nesta hora deu um estalo na minha cabeça e eu disse, eu entendi o que significa paroikia. E sabe por que eu entendi, irmãos? Porque eu pensei assim, na hora, eu me aposentar e morar aqui? Quem disse que eu sou de Belo Horizonte? Eu sou da minha doce Almenara. É para lá que eu quero voltar, quando eu ficar velhinho. Eu sou de lá. Todos os meus planos é para voltar para lá. Na hora eu entendi o que Pedro está dizendo, irmãos. Nós temos uma pátria. E a nossa pátria não é aqui. A nossa pátria é em outro lugar. Lá está o nosso coração. Aqui é só o lugar onde nós vivemos para testemunhar. Nós não temos tesouros neste lugar. Nosso coração não está aqui. Nosso terreno não está aqui, nossa aposentadoria não está aqui. Eu sou de outra pátria, meu coração está enraizado lá, é para lá que eu quero ir. Meus tesouros estão lá. E eu nunca vou entender o que é ser uma igreja missionária se o meu coração estiver fincado aqui. Eu nunca vou entender o que é investir no mover de Deus e levá-lo ao coração do homem, se a razão da minha vida é esse tempo presente. Se eu vivo para juntar tesouros que as traças corroem, que o ladrão leva. A igreja que deseja ser missionária precisa saber onde está o seu tesouro. Investir tudo que Deus lhe deu na propagação da verdade. Seja dinheiro, influência ou a própria vida. Em segundo lugar, é só em primeiro lugar. Vai lá. Vamos reduzir esse negócio aqui, irmãos. Apocalipse. Eu vou retirar esses aspectos da exposição do próprio texto, para que a gente possa ir
onde a gente quer. Apocalipse 3, a partir do verso número 14. Ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras. A palavra obras aqui é a palavra ergar. Ergar não fala das grandes obras. A tentação não deixa, né? E lá vai eu de novo para os aspectos expositivos do texto. A palavra ergar fala das obras do cotidiano. Deus está falando assim: olha, eu conheço vocês. Eu sei o que vocês fazem no dia a dia. Eu sei o que vocês fazem quando vocês namoram. Eu sei o que vocês fazem quando vocês estão fazendo uma prova de matemática, de geometria, de português ou de inglês. Eu sei o que você faz quando você conversa com a mulher do outro. Eu sei o que você faz no trabalho. Eu sei suas pequenas obras. Eu conheço seu ergar, eu conheço suas obras. Eu conheço você. Que nem és quente, desculpa, né? Que nem és frio, nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Nesse momento, nós categorizamos a vida cristã. Não é verdade? São 3 as categorias. Quais são elas? Frio, quente e morno. Qual nós queremos ser? A gente sempre quer ser quente, né? Mas aqui tem um problema nesse texto. O Senhor diz assim: assim, porque és morno, e nem és quente, nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. O Senhor exalta tanto o quente quanto o frio. Não tem como entender esse texto se nós não chamarmos atenção para o aspecto geográfico. A cidade de Laodiceia é uma cidadezinha pequena, quase que insignificante, e ela era ladeada por 2 cidades. A cidade de Colossos, que também é uma cidadezinha pequena, e a cidade de Hierápolis. 16 quilômetros ao norte, 16 quilômetros ao sul. Eu nunca sei qual das duas, mas uma tinha fonte de água quente e a outra tinha fonte de água fria. No meio do deserto, o que a água fria fazia? Refrigerava todos aqueles que chegavam ali, naquele calor. As águas quentes eram as famosas águas termais, que até hoje são famosas por curar. Uma cidade ali vizinha era famosa por refrigerar, e a outra cidade era famosa por curar. E estas cidades eram insignificantes, não Laodiceia. Laodiceia é uma cidade rica, e não insignificante, né? Rica. E ela era muito rica, conhecidíssima por 3 características. Ela tinha uma oftalmologia invejável, a melhor oftalmologia do império. Ela tinha seda e ela tinha cosméticos. As mulheres eram as mais bem arrumadas do império. Mas o Senhor fala assim com esta cidade: pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungir os olhos, a fim de que vejas. O Senhor pega tudo que eles têm e diz: o que vocês são? O que eu quero aplicar isso aqui? Uma igreja que deseja ser uma igreja missionária precisa observar o que Laodiceia estava fazendo. Laodiceia, diferente de suas vizinhas, que refrigerava e curava de graça, Laodiceia sugava tudo que seus visitantes traziam. E o que ela conseguia ser? Soberba. Uma igreja missionária, irmãos, é uma igreja que aprendeu a ser uma bênção onde ela está plantada. Imagine vocês, irmãos, se caísse um meteoro aqui agora, pleno domingo à noite, matasse todo mundo aqui, o que Eldorado iria sentir? Qual a falta que esta igreja faria para este lugar? Como Eldorado iria sentir a morte de cada crente? Nós precisamos ser uma bênção onde estamos plantados. Nós não podemos apenas sugar as pessoas. O Senhor deseja que nós sejamos crentes que curam,
crentes que refrigeram, e não apenas crentes que passam pela vida sem perceber o que Deus deseja que nós façamos. Irmãos, quando nós levamos o mover de Deus em direção ao coração do homem, nós promovemos transformação, porque nós promovemos regeneração, não porque o poder de transformar e regenerar esteja em nós, mas porque nós conduzimos a palavra do Deus vivo que transforma, regenera, por meio do qual o Espírito age no coração daqueles que estão perdidos. Você precisa entender que uma igreja missionária é aquela igreja que aprendeu a ser uma bênção onde ela está plantada. Irmãos, nós temos uma mania. Nós pensamos em missões de 3 formas. São 3 formas de fazer missões. Se lembram disso? Quais são as 3 formas? Ninguém nunca falou isso aqui? Pode falar. As 3 formas de fazer missões: ir, orar e contribuir. Isso é uma falácia, irmãos. Desculpe, irmãos. Desculpe você que já afirmou tudo isso, mas é uma falácia. Por que uma falácia? Porque quando nós falamos que são 3 formas de fazer missões, nós falamos que você pode fazer opção. Você pode ir, se você não for, você ora. E se você não for e não orar, você pode pagar para alguém ir no seu lugar e contribuir. Já que você não quer fazer o serviço sujo, vamos pagar. E o sujeito vai ser nosso funcionário. Irmãos, uma vez eu fui convidado para falar sobre o valor do missionário. Eu era missionário da UEC na época, e na UEC tem uma coisa, irmãos, ruim para o missionário. Nós somos proibidos de falar de nossas necessidades, a não ser que nos perguntem. Eu falei, agora me perguntaram, quanto vale um missionário? Eu vou falar tudo. E eu fiquei assim 1 mês me preparando. Quanto vale um missionário? Faltavam 15 dias, eu não sabia. Faltava 1 semana. Irmãos, eu fui para o púlpito tremendo, porque eu não sabia. A única conclusão que eu tinha: o missionário não vale nada. Irmãos, qual o valor de um missionário? Quando nós investimos na obra, nós não investimos em pessoas, irmãos. Nós investimos naquilo que Deus mandou, nós investimos. Você não pode escolher investir no valoroso e então a minha alma está tranquila, não preciso fazer mais. Irmãos, o que você pensaria de um missionário? Qual o nome da irmã? Andressa? Vamos enviar a Andressa para o campo missionário. Ela está no campo. Então, qual dos 3 tipos de missões ela está fazendo? Está indo. Mas se vocês descobrissem que ela nunca orou por missões, não é estranho? E se vocês descobrissem que ela nunca deu 1 centavo de oferta para missões, não é mais estranho ainda? A missionária tem que ir, orar e contribuir. Irmãos, é uma forma só, irmãos. Não são 3. Nós precisamos aprender que só existe uma forma de ir para o campo missionário. É sendo um cristão que compreende o chamado de Deus na sua vida. E o chamado de Deus não é só para algumas pessoas especiais. É óbvio que nós temos necessidades especiais. Nem todos são pastores, nem todos são diáconos, nem todos são presbíteros, nem todos conseguirão ir para Moçambique, nem todos irão para a Grécia. Mas todos nós precisamos levar o mover de Deus em direção ao coração do homem. E é disso que trata a carta a Laodiceia. A igreja precisa deixar a sua arrogância. A igreja precisa deixar a sua presunção de achar que pode investir na vida de pessoas para que elas façam a obra. A igreja precisa arregaçar as mangas e pôr a mão no arado e fazer a obra missionária, indo, orando e contribuindo todos os dias. É assim que vamos resgatar a nossa natureza missionária. Primeiro, sabendo que nós precisamos investir. E segundo, sendo uma bênção onde nós estamos plantados. Sendo uma bênção onde nós estamos plantados. E por último, Filipenses, capítulo 1. Eu vou apenas ler e dar a sentença que eu gostaria de trabalhar com vocês. Versículo 9 a 11. E também faço esta oração: que o vosso amor
aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda percepção. Paulo está orando pelo amor da igreja. E por que ele ora? A oração paralela que ele faz aos Colossenses nos indica que esse pleno conhecimento é o conhecimento da vontade de Deus. Quando nós conhecemos a vontade de Deus, nós discernimos todas as coisas. E então vai acontecer algumas coisas que Paulo elenca aqui em série. Primeiro, nós vamos aprovar as coisas excelentes. Não há definição de liberdade maior do que essa, irmãos. Eu ainda me lembro quando eu era jovem, antes de me converter. Irmãos, eu era um mentiroso de dar dó. Eu mentia para tudo, eu sobrevivia mentindo. Até eu tinha dó de mim, de tanto que eu mentia. Aí eu mudei de cidade, eu passei num vestibular da escola federal de ensino médio, e fui eu para lá, e eu falei assim, nunca mais vou mentir. Quando eu cheguei naquela cidade, eu descobri que o mentiroso apenas havia mudado de endereço. Um ano depois eu conheci a Jesus, e nunca mais precisei mentir, porque Jesus me libertou daquilo que eu precisava ser liberto, e eu pude escolher a coisa excelente, viver na verdade. E Paulo diz que não só isto, mas para serdes sinceros. A palavra sincero aqui é a palavra eiricrineia, testado ao sol, que tem o mesmo significado da palavra latina sincera. Ser sincero, irmãos, para resumo de história, não é despejar todo o mal que você pensa sobre a pessoa. Às vezes as pessoas falam assim, né? Você vem conversar com ela, ela despeja tudo, ela fala assim, eu sou sincero, não me pergunta não. Isso não é ser sincero, é ser mal educado. Se você é assim, você é mal educado. Você é sem amor. Você é uma pessoa ruim. Você é a pessoa que precisa mudar. Porque isso não é ser sincero. Isso é ser uma pessoa sem nenhuma noção de respeito pelos outros. Porque ser sincero é uma pessoa que foi testado ao sol da justiça e é encontrado sem impurezas para com seu irmão. Por isso que quando o pastor falar comigo, ele pode falar, eu sou sincero, eu vou falar tudo o que eu penso, e tudo o que eu penso só vai edificá-lo, porque eu fui sarado pelo Senhor, eu fui transformado, e eu não preciso ter medo de minhas palavras, porque elas não vão ferir você, elas não vão te destruir, porque ser sincero não é falar toda a podridão que tem na sua mente, mas é ter a mente limpa, é ser testado pelo sol da justiça que é o Senhor, e ser encontrado sem impurezas, irmãos. E é isto que é a igreja que Paulo está orando, cheio do fruto da justiça. E o que eu quero aplicar isso aqui no coração de vocês, o que é uma igreja missionária? Uma igreja missionária é uma igreja que sabe o que precisa investir. Uma igreja missionária é uma igreja, irmãos, que entendeu que precisa ser uma bênção onde está plantada. E uma igreja missionária é uma igreja crente, que aprendeu a amar e se relacionar primeiro aqui, e a partir daqui vai irradiar, vai expandir todo o amor de Deus, da porta desse templo até os confins da terra, e toda a terra saberá que há um Deus, porque esta igreja aprendeu a amar. Esta é uma igreja missionária. Que Deus possa aplicar isso aos nossos corações e possa ensinar-nos aquilo que realmente precisamos investir para sermos igreja missionária, a ser uma bênção onde nós estamos plantados, e ser uma igreja amorosa, que respeita o seu irmão que está ao seu lado, e aquele perdido que está lá, nas terras mais longínquas, precisando do amor de Deus. Que Deus te abençoe.